Emoção suprema, a única que nunca havia experimentado. Essas foram as últimas palavras de Albert Fish, sentado na cadeira elétrica. Para começarmos a falar sobre o Albert, é necessário iniciarmos por sua infância, pois os primeiros anos de sua vida foram os que desencadearam seu comportamento. Seus parentes tinham um histórico bem grande de perturbações mentais, tanto que sua mãe tinha alucinações sonoras e visuais. Você pode imaginar que isso na vida de uma criança é algo bem perturbador, né? E bem cedo, quando ele tinha 5 anos de idade, o Albert teve uma perda bem significativa. Ele perdeu seu pai devido a um ataque cardíaco. Então sua mãe deixou Albert dentro de um orfanato. E no orfanato ele sofria muitas agressões constantes. E depois de um tempo ele começou a perceber que ele gostava de apanhar, ele gostava de ser agredido. Tanto que ele começou a ter ereções todas as vezes que apanhava. Dessa forma, ele começou a desenvolver um comportamento masoquista. Aos 7 anos de idade, Albert ele sai do orfanato pois sua mãe o tira de lá, porque ela arranjou um emprego e podia manter ele. Bem cedo mesmo, aos 12 anos de idade, o Albert começou a ter relações homossexuais com um rapaz mais velho inclusive, que trabalhava no telégrafo. E esse rapaz incentivava o Albert a beber urina e cometeu o ato de coprofagia junto dele, que seria basicamente bem nojento, comer fezes. E o Albert também gostava muito de frequentar banheiros públicos masculinos para observar os rapazes se trocarem. E na adolescência, o Albert começou a se prostituir, não apenas para ganhar dinheiro, mas porque, segundo ele, se prostituir ia proporcionar para ele muitas experiências sexuais, seria tanto pelo financeiro quanto pelo prazer. E ele também começou a cometer abusos sexuais com crianças bem novas mesmo, menores de 6 anos de idade. Em 1890, o Albert se mudou para Nova York e foi lá onde ele começou a ser um garoto de programa. E também foi lá onde ele começou a abusar de meninos com menos de 6 anos de idade. Olha, com 28 anos de idade, o Albert ele se casou com uma mulher e teve 6 filhos. Esse casamento foi arranjado por sua mãe. E mesmo casado, ele não deixou de exercer práticas sadomasoquistas e homossexuais. Ele continuou. Quando o Albert tinha 40 anos de idade, sua esposa o deixou e Albert ficou responsável pelos seus 6 filhos. Você já pode imaginar como foi a criação dessas crianças, né? Mas, por incrível que pareça, o Albert não foi um pai ruim. Ele nunca tentou abusar de nenhum de seus filhos. Mas, meio que ele pedia para que seus filhos batessem em seus glúteos com uma espécie de escova com pregos, até que sua bunda tivesse na carne viva e estivesse descendo sangue assim na sua bunda. E ele também gostava de se automutilar e meio que se machucar, tanto que teve uma vez que ele foi pro hospital com muitas agulhas enfiadas na sua pelvis e tipo os médicos não conseguiram tirar essas agulhas porque estavam muito, mas muito fundo. Assim como sua mãe, Albert também começou a ter alucinações, nas quais ele escutava que Deus pedia para ele castrar crianças, sabe? E em sua maioria as crianças eram deficientes ou negras, porque segundo ele seriam crianças mais fáceis de pegar e que não tentariam fugir, e que ninguém iria notar a falta delas. Ele também era muito obcecado por sacrifícios, ele começou a ter um interesse por sacrifícios e a partir daí ele começou a se interessar por canibalismo, tanto que seus filhos começaram a presenciar ele comendo carne crua. Sua vítima mais famosa é Grace Budd, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela tinha 10 anos de idade. Ele conheceu ela através de seu irmão, Edward, de 18 anos de idade, que estava procurando emprego através de anúncios por jornais. Albert viu esse anúncio e fingiu, ser um proprietário de fazenda e marcou entrevista na casa de Edward para contratar o garoto. E chegando lá ele percebeu que o corpo do Edward não ia caber no carro, então ele se deparou com Grace e viu que ele iria caber e começou a tentar ganhar a confiança da família, E uma vez ele perguntou para a família se ele podia levar Grace para a festa de sua sobrinha, óbvio que isso era mentira, E a família permitiu. E após a saída de Grace, ela nunca mais foi vista. E o Albert só foi preso
6 anos após isso, porque ele mandou uma carta para a família de Grace, falando como ele matou ela. A carta eu vou deixar o link aí de um vídeo de TikTok que eu vou gravar, porque eu acho que se eu colocar aqui no YouTube eu vou ter um pouco de problema, então é isso. A vítima que fez com que o Albert tivesse o apelido de bicho-papão foi o pequeno Billy, de 3 anos de idade. Enquanto o Albert estava trabalhando como pintor, ele viu Billy, de 3 anos, brincando com seu amigo de 4 anos de idade, e ambos estavam sendo cuidados por um vizinho de 12 anos. Esse vizinho precisou se ausentar por alguns minutos e quando voltou, foi o tempo certo para que Albert sumisse com as crianças. Desesperado, o menino avisou os pais das crianças e eles começaram a procurar. E encontraram apenas o garoto de 4 anos no terraço. E ao perguntar onde estava o pequeno Billy, o garoto respondeu: "O bicho-papão pegou ele." O Albert detalhou na delegacia, não, acho que não foi na delegacia, mas ele detalhou que ele bebeu o sangue de Billy. Ele amarrou a criança, começou a chicotear ela até que começasse a descer sangue pelo seu corpo despido. E eu não acho que eu não vou entrar em detalhes disso. Bom, após 6 anos, né, como eu falei, do desaparecimento da Grace, Fish foi preso por causa de uma carta que ele mandou, né? E ele foi meio que sentenciado só por causa de Grace mesmo tendo falado sobre outras vítimas dele. Ele confessou que matou cerca de 23 crianças e molestou 400. Da mesma forma que um pedófilo mesmo faz. Ele foi sentenciado à morte na cadeira elétrica e ele adorou isso, né? Como um grande sadomasoquista. Devido às agulhas que estavam em sua pelvis, ele precisou levar 2 choques, porque o primeiro deu curto na cadeira. E vocês já sabem, né? Qual foi a frase dele antes de morrer. E esse foi o vídeo. Não foi uma história tão agradável, não foi um fato tão agradável. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e perdão porque eu tenho uma dicção um pouco ruim e talvez isso atrapalhe, eu não sei. Compartilhe isso com alguém. Foi meio trabalhoso fazer esse vídeo e é isso. Deixem sugestões também. Até a próxima.